Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bernardo Souza. Eu faço parte do PET Letras da UFPE e eu curso Letras em Inglês na UFPE. Hoje eu vim trazer esse novo quadro do Parafraseando para vocês, o ABNT de A a Z. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os princípios básicos da escrita acadêmica. Mas antes, eu quero explicar um pouquinho do projeto para vocês. O que é e qual é a proposta do ABNT de A a Z? O ABNT de A a Z é um projeto do canal Parafraseando no YouTube que tem o objetivo de ensinar como escrever um trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT. Para iniciar a nossa discussão, nós precisamos fazer algumas perguntas importantes, e elas são duas. Primeira, o que é a linguagem? A linguagem é um processo de comunicação para compartilhar significados e ideias. Existem diferentes maneiras de se comunicar, como por exemplo, através da música, das artes, do teatro, etc. Mas o projeto ABNT de A a Z foca na linguagem escrita acadêmica e tudo que isso engloba. A segunda pergunta é: como funciona a escrita em textos acadêmicos? Em textos acadêmicos, sugere-se que não haja coloquialismos, gírias e também marcas da língua oral. Para tornar o texto argumentativo e conciso, é preciso utilizar o estilo de linguagem adequado. Mas espera aí, o que é estilo de linguagem? Bem, para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos responder a pergunta sobre o que é estilo. Estilo é a maneira particular e pessoal de se expressar. É como nós nos mostramos para o mundo. E o que seria exatamente o estilo de texto acadêmico? Um estilo de texto acadêmico é a maneira como o texto acadêmico é escrito e produzido. É importante ser bem claro e preciso. Saber reconhecer e compreender o estilo de escrita acadêmica é de extrema importância na hora de produzir o seu próprio trabalho, porque aí você não vai cometer erros que geralmente acontecem na fala coloquial. Existem alguns passos que são necessários para escrever um trabalho acadêmico, e esses são divididos em 3. O primeiro passo é escolher o seu tema. Para escolher o seu tema, é preciso ter uma ideia clara sobre o assunto que você quer abordar, e para isso, você precisa ter um problema de pesquisa. O que é um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa é uma pergunta que guia a sua pesquisa. Ao desenvolver o seu trabalho, você procura uma resposta ou solução empírica para essa sua pergunta. Segundo passo: selecione suas referências. Na hora de escrever um trabalho acadêmico, é impossível desenvolvê-lo sem usar referências e citações. Para escolher as suas referências, você pode procurar por pesquisas feitas na área que você quer estudar e selecionar os trabalhos que quer citar na sua própria pesquisa. Passo 3. Faça uma leitura intensiva dos materiais escolhidos. Ao fazer uma pesquisa acadêmica, ler é tão importante quanto escrever. Por isso, a leitura é imprescindível antes e durante a produção do seu trabalho. Agora nós vamos para outro tópico. Já que falamos que precisamos escolher referências, eu vou te dar algumas dicas de como escolher suas referências. A primeira é: escolha textos clássicos importantes, assim como textos recentes sobre o tema. Textos de autores consagrados na sua área de pesquisa são muito importantes e não devem ser ignorados, mas não se esqueça de usar também publicações mais recentes de outros autores. Existem várias ferramentas onde podemos encontrar publicações de autores sobre o tema que estamos pesquisando. Uma delas é o Google Acadêmico, que muitas vezes
nos fornece artigos em PDF ou até mesmo alguns livros que estejam em domínio público. Segundo ponto. Pesquise autores que são considerados importantes por ter publicação na área. É importante dizer que as referências precisam ser de qualidade. Para saber se uma revista, periódico ou outro meio de divulgação científica é bem avaliada, existe o sistema QualisCaps, que avalia as produções científicas da pós-graduação no Brasil. Se o seu autor está em uma revista conceituada pela Qualis, com certeza é uma boa referência. O próximo ponto é sobre a leitura. Ler e interpretar. Ao escrever um trabalho acadêmico, é preciso saber que a leitura é tão importante quanto o próprio ato de escrever. Quando se lê um bom artigo ou livro e se consegue trazer isso de forma clara e objetiva para a sua pesquisa, isso demonstra propriedade sobre o assunto. Então, pode-se dizer que escrever transforma os significados da leitura e isso é refletido na sua escrita. A maneira como você aborda um tema na sua pesquisa mostra que tipo de pesquisador você é. Não há uma passividade com relação à escrita. Quem escreve a partir das suas leituras traz consigo novos significados para um material que já existia. Se você fizer uma leitura que não é crítica, quando alguém ler o seu artigo, vai automaticamente perceber essas falhas e ter o seu artigo como não tão importante cientificamente. Uma das estratégias para fazer com que o texto se torne argumentativo e mais objetivo é a impessoalidade. A impessoalidade é uma estratégia que torna o seu texto imparcial e argumentativo, ao contrário da pessoalidade, que torna as opiniões do autor mais evidentes e dá uma maior subjetividade à pesquisa. Um exemplo de frase que utiliza a impessoalidade é o seguinte: através dos dados constatados, foi possível identificar que, ou, por exemplo, conforme é comprovado por X dados. Já exemplos de pessoalidade contêm frases que têm um pronome que refere a você ou aos outros autores da obra, como por exemplo, em minha opinião, nós acreditamos que. O uso do minha opinião e nós acreditamos dá um efeito mais pessoal, assim tornando o texto mais subjetivo. Há algumas estratégias para apresentar um texto científico, e eu vou citar aqui 4 delas. A primeira: resuma o que foi pesquisado sobre o seu tema até o momento. É preciso mostrar as pesquisas feitas sobre o assunto até o momento, procurando resumir os pontos mais relevantes ao seu trabalho. Estratégia número 2. Relacione o seu trabalho com as pesquisas que já existem. Adicione informação nova ao que já existia. É necessário que exista um link entre o que já havia sido descoberto por pesquisas anteriores e a nova informação trazida por você. Estratégia 3. Use citações e as relacione a outras pesquisas no seu texto, e relacione-as também à sua pesquisa. Citações estão para um trabalho acadêmico, assim como a água está para o corpo humano. Elas são um elemento essencial para elencar a sua teoria e não podem faltar na hora de escrever o seu trabalho acadêmico. Estratégia número 4. Perceba as falhas de sua pesquisa e admita isso. Reconheça também as limitações da pesquisa. Admitir as falhas e limitações da sua pesquisa permite que, em futuros trabalhos, seja possível encontrar as respostas para o que está faltando agora. E, por último, mas não menos importante, é muito necessário falar sobre a estrutura de um texto acadêmico. No Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criou algumas regras para a escrita de trabalhos acadêmicos, e a maioria das universidades brasileiras seguem esse padrão. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a NBR 14724. A NBR 14724 diz que há elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, e hoje
eu vou falar um pouquinho sobre os elementos textuais. E esses elementos são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução apresenta os objetivos do trabalho e as razões para a sua elaboração. O desenvolvimento detalha a pesquisa e o estudo realizado por você sobre o tema escolhido. Lembre-se sempre de usar citações no desenvolvimento, hein? E há uma conclusão. A conclusão retoma os pontos principais da pesquisa e elabora questionamentos que poderão ser respondidos em pesquisas futuras. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Parafraseando no YouTube, dar like nesse vídeo e acompanhar as nossas postagens nas outras redes sociais. Siga o canal do Parafraseando no Spotify e o canal do Parafraseando no Cashbox. Comentem se vocês acharam alguma parte interessante e até a próxima. Tchau, tchau!